A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCBC Reforma. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, antes de nós ver esta live, onde foi realizada no dia de ontem, no canal do nosso querido irmão Jason, irmãos. Veja bem, irmãos, essa live foi feita ontem, o nosso irmão Jason já tinha combinado com ele. Para aqueles que não conhecem, o nosso irmão Jason, ele é o canal dele é um canal pró-CCB, é um caro servo de Deus, onde a Irmandade também frequenta o seu canal. E eu tive o prazer, né, de contar alguns testemunhos, contar algumas coisas concernentes à obra de Deus, né, no canal do Servo de Deus. E hoje estou replicando no meu canal, porque neste exato momento, queridos, nós temos que colocar coisas boas, coisas que edificam na internet. Já que nós já estamos na internet, a irmã pega um celular, procure coisas boas, né, irmãos? Procure, espiritualmente dizendo, né? Crescer mais, para que essa tristeza que assola o povo de Deus na terra saia de vez. Então, nós estamos aqui com esta live do nosso irmão Jason. No finalzinho, eu vou vir me despedir de vocês e já peço encarecidamente a nossa querida Irmandade que deixe aqui o seu pedido de oração e na mesma comunhão vamos deixar aqui, né? Eu vou deixar esse vídeo no estilo de já agendado para quando começar a rodar a Irmandade é igual uma live, né? E a Irmandade aí ouça, né, o que foi falado, contém um testemunho maravilhosos, contamos sobre as pessoas que criticam, mas podem perceber que nós, povo de Deus, nós não atacamos, não denegrimos imagem de ninguém. E sim, só falamos o que é certo, né, irmãos? A defesa nossa aqui não é em placa de igreja, logicamente que a congregação é uma igreja maravilhosa de se congregar, de sentir Deus, mas o que estamos falando aqui é o principal. É o doce que nós sentimos dentro da igreja, que é a visita do Espírito Santo de Deus. Então, vamos ouvir na mesma comunhão? Vamos lá. Agora vai, hein? Já foi. 1, 2, 3. Estamos ao vivo. Pronto. Estamos aqui ao vivo pelo YouTube. Sejam bem-vindos aqui na nossa live. Eu já quero iniciar aqui a minha live, meus irmãos, pedindo perdão aqui para os meus inscritos, porque já está com um tempinho que eu não faço live aqui no YouTube, e quando eu demoro para fazer live aqui, a turma começa a me cobrar. Cadê as lives? Cadê as lives? É que o pessoal, eles já acostumaram comigo fazendo live. Semana passada mesmo eu fiquei apenas 2 dias sem fazer live e a turma já estava me cobrando. Sejam todos bem-vindos, meu povo, aqui no nosso canal, e hoje a nossa live aqui especial, né? A gente já vinha se programando há algum tempo aqui, eu e o irmão Paulo, né? Para ele poder participar de uma live aqui junto comigo, e hoje foi o dia, hoje foi a noite, né? O Senhor tem preparado, e o irmão Paulo está junto com a gente nessa live para que a gente possa conversar um pouco sobre as coisas de Deus, né? Conversar sobre a obra de Deus, porque não tem nada melhor. Então, boa noite para todos, a paz de Deus com todos, a paz de Deus para o irmão Paulo, e sejam muito bem-vindos, muito bem-vindo aqui na nossa live, irmão Paulo. Amém. Amém, irmão Jason. Amém aos inscritos do irmão Jason, aos meus inscritos, que porventura, né, se não chegaram ainda, vão chegar, porque quando tem uma live
de um irmão pró-CCB, eu vou chamar pró-CCB, né? Que é o que Isso. eles chamam a gente aqui na internet. Muitos vêm, né? Muitos que são do seu canal aí, vão no meu canal, né? Depois vem aqui, os irmãos ficam entre os canais, porque sabe que nós falamos coisas concernentes à obra de Deus, né? Coisas boas, né, irmãos? Interagindo Isso. junto com a nossa querida Irmandade. E é um prazer estar aqui junto com o nosso irmão Jasso hoje. Eu fico feliz, viu, irmão Jasso? Quando eu vejo, às vezes eu até peço perdão ao irmão, perdão aos demais pró-CCB, que às vezes não dá tempo da gente fazer uma live juntos, né? Para melhor, né? A Irmandade se achegar mais, porque se a Irmandade não se achegar numa live dos próximos CCB, elas vão começar aí em outras lives aí, o irmão já sabe como é que é, né? Ali elas vão ouvir coisas que elas não querem ouvir. Então, mas até peço perdão que agora vamos ver se a gente consegue aí se unir mais, né? Para a gente interagir entre nós e contar as Isso. coisas boas de Deus. E Deus abençoe mesmo. Deus está aqui, né? Na live do irmão. É um prazer estar aqui interagindo junto com o irmão e a nossa querida Irmandade. Amém, meu irmão. Para mim é uma honra receber o irmão aqui no meu canal. E como o irmão bem colocou, nós temos que nos unir, porque a turma lá do outro lado, eles estão se unindo, né? Eles se unem no Com mal. intuito de tentar denegrir, né? Isso. E nós não, nós nos unimos aqui, vamos nos unir cada vez mais no intuito de ajudar. É como eu sempre falo aqui para os meus inscritos, né? Nós devemos procurar conteúdos aqui na internet que venha agregar algum valor para nós, né? Conteúdo que venha trazer saúde espiritual para nós, não é isso, irmão Paulo? Isso mesmo. Isso É isso mesmo. aí. Então hoje, irmão Paulo, quando eu trago algum convidado aqui no meu canal, eu sempre procuro conhecer um pouco. Acho que travou um pouco. Também, e hoje com o irmão Paulo, para que a gente possa conhecer um pouco da história do irmão Paulo também, tá bom? Irmão Paulo, então vamos dar início aqui, né, a nossa conversação sobre a obra de Deus. Eu sempre faço essa pergunta para os meus convidados aqui. O irmão, como foi que o irmão conheceu o Evangelho? Quando o irmão nasceu num lar cristão, os pais do irmão já eram crentes, ou o irmão se converteu já com uma certa idade? Como foi que o irmão conheceu o Evangelho, a congregação cristã no Brasil, irmão? Bom, irmão, nós somos doutrinados há um certo tempo para cá, que antigamente, né, até as pessoas não faziam por maldade. Aí testemunhava, agradeço a Deus que eu nasci né, na graça de Deus, né? Meus pais É, já eram crentes e tal, eu nasci na graça de Deus, e foi nos aconselhado a não testemunhar desta forma, porque aqueles que tinham acabado de se batizar podiam se sentir um pouco, né, desprivilegiado. Entrava sempre um negócio na cabeça, poxa, mas ele é o privilegiado, eu não sou, estamos na mesma graça. Eu nasci no lar cristão, né? Vamos usar esse termo. Nasci no lar cristão. isso. Quando nasci, já ali deu 5 anos, 6 anos, já estava dentro da igreja, brincando lá naquelas escadinhas, que antigamente as escadinhas tudo degrauzinho. As molecadinhas hoje a gente vê correndo nos corredores da igreja. Antigamente nós éramos mais um pouco comportados, porque antigamente o pai falava assim, fique quietinho lá naquela escadinha. E se eu movesse assim, era um monte de passarinho, né? Um monte de criancinha nas escadinhas. Que hoje não se faz mais essas 3 escadinhas para subir no púlpito. Mas antigamente tinha as 3 escadinhas por causa das crianças. E as crianças ficavam ali Eu lembro. sentadas. Então, desde os 6 anos, né?
Eu nem entendia muito, mas já sabia que eu estava dentro de uma igreja e meus pais estavam louvando a Deus. Então, desde os 6 anos, praticamente mesmo, eu nasci na graça. Eu já acabei de falar agora da graça, mas nasci no lar cristão, né? Meus pais já eram recém-batizados, né? Ali, se batizaram, se eu não me engano, foi em 1960 e pouco, 67. Eu nasci em 71, então eu já era crente naquela época. Eu já nasci no lar cristão. Meu Deus, imagino que o irmão tem muita obra para contar, hein? Meu Deus, Eu me batizei, irmão Paulo, no ano de 99, né? Eu rodei 99. 99, rodei muito, rodei várias igrejas até o Senhor se compadecer de mim, né? E me revelar, me mostrar esse caminho. Os irmãos sejam todos bem-vindos aqui na live, tá bom? Quem vai chegando aqui na live, não esquece de dar o like, curtir a nossa live, tá bom? Então o irmão já nasceu num lar cristão, praticamente o irmão se criou dentro da igreja, correndo para lá e para cá, né, irmão Paulo? Ô, irmão Naquela época a Paulo, gente não corria, a gente ficava sentado porque o pai brigava, a mãe ah, brigava. E o meu cooperador, na época, que era o cooperador de adulto, eu morria de medo dele, que ele tinha cara um pouco, não é braba, ele olhava para a gente assim, já colocava o dedo para ficar quietinho, né? Mas a gente gostava dele, que na hora de fazer, na hora de alisar a cabeça, fazer carinho, ele fazia carinho, né? Como, né? Antigamente, tinha um. Não é que hoje não tenha, mas antigamente a gente morria de medo do cooperador ali, em questão de ser criança, né? Em questão de ser criança. E foi uma época muito boa, uma época que eu me lembro hoje. Minha avó, ela era caseira da igreja, meu avô era porteiro, né? E os pais ali. Eu até me lembro, irmão, eu sou colecionador dessas notas antigas, né? ah, De 5 mil cruzeiros, 5 cruzeiros, ali essas notinhas mesmo ali da década de 70. E eu me lembro dessa notinha azul que meu pai me dava para mim ir comprar, e para me dar coleta na igreja, quando era pequenininho. E uma vez eu pulei o muro da igreja e fui comprar bala com aquele dinheiro. E o que aconteceu, meu irmão, que eu achava que eu fiquei triste aquele dia. Não com medo que eu chegasse em casa, tá certo que eu não contei para ele, né? Mas não com medo do pai. Mas naquela época eu já achava que Deus ia pedir conta pela aquela ação que uma criança fez. Entendeu? já tinha o Meu pai temor, dava né? dinheiro para a gente comprar bala, é que a gente era guloso, né? A gente era guloso que ele encheu o bolso de bala. Mas também depois daquele dia, nunca mais. Nunca mais aconteceu isso. Isso é Mas 1977. 77 77. foi o ano que eu nasci. Foi? Olha, O ano que eu o irmão nasci. nasceu e eu estava eu tava congregando. O irmão Paulo, é porque eu imagino que nessa época aí, o temor a Deus, né, deveria ser bem maior, né? Deveria. Porque eu nasci, irmão Paulo, falando espiritualmente, né, em 99, e eu posso dizer que eu ainda peguei um tempo bem, assim, um tempo bom, né? Um tempo que o pessoal, eles iam para a igreja e tinha realmente, ainda tinha aquele temor de Deus, as pessoas iam com aquele intuito de realmente louvar, de glorificar, de sentir a presença de Deus. O tempo vai passando e a gente vai percebendo que algumas coisas vão mudando, né? Principalmente em igrejas grandes, né? A gente vai congregar nessas igrejas grandes, a gente vê uma grande movimentação. Um levanta para aqui, outro levanta para ali, outro levanta para ir no banheiro, outro levanta para ir tomar água. E naquela época lá atrás, não. Eu lembro que quando a gente chegava na igreja, que a organista estava tocando a meia hora, já estava todo mundo ali na comunhão, ajoelhados, uns dando glória, outros orando, outros já sentindo a presença de Deus, outros falando em língua.
Isso em 99, quando Deus me chamou. Imagina essa época aí. Essa época do irmão, os anos 70, 80. Irmão, essa época, eu me lembro que quando ia começar a hora da palavra, às vezes era no testemunho. O servo de Deus parava, olhava para a igreja, olhava para um lado, olhava para outro, e ele falava assim: Mandade, a comunhão está boa, mas eu estou vendo que tem muitas irmãs com véu pela metade da cabeça. A irmã puxa o véu um pouquinho para frente e vamos ficar na comunhão, que hoje Deus vai descer com sua presença. Eu sinto que Deus vai descer com a presença. Ali é a mesma coisa do servo de Deus falar, em outras palavras, vamos nos preparar que tem festa. Vamos nos preparar que Deus está dizendo que vai descer com o seu Espírito Santo aqui dentro hoje. Correto? E quando eu vi as irmãs tudo puxando os véuzinhos para a cabeça, as antigas, né? E era batata, irmão. Aquele dia Deus descia com a presença, a Irmandade saía manifestando, né? Às vezes hoje, quando eu vejo pessoas até na internet, que a gente está na internet, a gente vê mesmo, né? TikTok, Facebook, a gente fica navegando, vai de um lado, vai do outro. Eu vejo pessoas chegando e falando bem assim. Antigamente os anciãos eram de tal forma, hoje os anciãos é de uma forma de outra. Irmão, eles falam da obra do ministério. Eles não se vê a si próprio. E o povo? Hoje, condiz com antigamente? Não condiz. O povo hoje, eu quero crer que a tecnologia também contribuiu para isso. A tecnologia é boa? É ótima, é maravilhosa. Mas quando leva para o lado religioso, irmão, é deplorável que a gente às vezes até vê na internet aí. Às vezes eu vou dormir com dor de cabeça, irmão. Imagina. A gente quer mostrar para as pessoas que não é isso o que nós vivemos. O irmão se converteu, se batizou em 99 e o irmão já disse que é uma época boa. Agora imagine que chegava na igreja, uma vez eu cheguei na igreja, pensei comigo mesmo, mas o meu pensamento subiu ao reino da glória de Deus. Pensei bem assim, hoje tem, não é eu colocando Deus contra a parede, hoje tem que haver alguma mudança, alguma coisa Deus vai fazer, porque esse Deus, essa obra é de revelação. Irmão, e de repente, culto começou, palavra foi a palavra maravilhosa e nada aconteceu. E eu retornei para casa. E retornei e falei, meu Deus, a palavra foi bonita, mas o que eu pedi não veio. Aí, irmão, quando eu estou em casa, bate palma. Era um cooperador que estava congregando na igreja junto com outro irmão. Falei, irmão, me perdoe, mas o culto acabou, mas Deus tocou no meu coração para vir na sua casa, que o irmão falou com o senhor hoje. Meu Deus. Tem que ter algo diferente. Irmão, eu não sei o que o irmão perdeu. Eu não sei. Mas eu perdi um apartamento esta semana. Irmão, a coisa que eu tinha perdido perto do apartamento do irmão era isso. Eu acho que não era nem dinheiro de bala. Meu Deus. E eu ali, sabe, o irmão orando, e falou, não, irmão, Deus mandou vir aqui, anima-te. É gostoso. Esse Deus, ele ouve, né? Prova, porque eu estava na igreja e podia sair resmungando. Meu Deus, mas não é obra de revelação, mas Deus tomou um caminho para mostrar para mim e mostra para muitos que ele ouve o nosso pensamento, ele sabe de tudo que nós pedimos. Os nossos erros não é ocultado a eles, né? Mas também o nosso pedido também não é ocultado. Ele sabe de tudo. Então, é essa obra de Deus que eu sempre falo, muitos levam para o outro lado, a placa de igreja. Esse dia mesmo, irmão, até quero aproveitar a live do irmão aqui para explicar os escritos. Esse dia mesmo eu fiz um teste, até teve uma pessoa que matou a charada, lá no Face, onde eu posto também. Falou, Paulo, o irmão deu uma tacada de mestre. Falei, não, irmão, não é tacada de mestre. Na inteligência artificial, eu fiz um anjo pegando a pregação, levantando ela e falando assim, essa, né, é a graça maravilhosa, que não sei o quê. Aquilo eu fiz não porque nós acreditamos que placa é a graça maravilhosa. Agora, o que nós vamos buscar,
o que nós sentimos ali dentro é inconfundível. Ali dentro nós sabemos que Deus está. Mas agora eu não vou falar que placa salva, mas eu fiz aquilo ali para ver a reação de algumas pessoas. O irmão entendeu o significado das coisas? Às vezes a pessoa chega e vai falar para você: ó, o irmão Paulo falou que a congregação é a única que salva. Ele já está já colocando palavra na minha boca, que eu não falei. Então, eu fiz um vídeo, ele não ouve a minha palavra comunicando. Fiz o vídeo. Quando se elogia a congregação, em qualquer aspecto, as pessoas se levantam contra esses aí. Foi isso o teste que eu fiz. Eu fiz o elogio para ver, tipo assim, jogar ninho, jogar veneno no ninho de barata para ver quantas se rebelam. Irmão, terrível, viu? Comentários, né? Me chamaram Imagino. bíblico, tal. Mas eu fiz um teste sobre o elogio. Aquela parte do que eu fiz aí, até foi um vídeo que teve bastante visualizações, outros canais copiaram. O Papa visitou a congregação. Na época, o Papa ele era vivo, parece. Acho que era o outro Papa. Ou esse. Não, esse é outro Papa. Eu fiz um vídeo fictício, expliquei tudo direitinho, fictício, numa história fictícia, em que se o Papa fosse na congregação, e o contexto era o que ele iria ver, o que ele ia sentir ali dentro. Mas eu sabia que vinha bomba, porque eu estava falando de uma denominação que alguns odeiam. Aí vieram e falaram, ó, fake news. Ó, isso, ele fez fake news. O Papa nunca foi. Peraí, mas eu não falei que aquela história era fictícia. Eu falei a causa que estava. Qualquer um que for na congregação famoso, que for entrar ali, vai saber, irmão, o que nós sentimos. E é isso que às vezes eles rebelam aí, porque nós estamos falando bem da congregação, bem da obra de Deus. Então, esses dois pontos eu queria deixar já até avisado aqui, porque muitos pensam que o irmão Paulo está fazendo fake news. O irmão Paulo, né, ele está brincando, falando que a congregação é o que salva. O que salva é Cristo Jesus, o que alguns deles negam que tem ali dentro. Não entendeu? Muito bom, meu irmão, muito bom. É que tem uma turma aqui na internet que eles já ficam já de olho ali, já procurando alguma coisinha que já é para começar a criticar, né, irmão? Ô, irmão Paulo, aí o irmão falou para nós que o irmão começou a congregar desde cedo. E com relação ao batismo do irmão, como é que foi? Conta um pouco para nós como foi o seu batismo, quantos anos que o irmão tinha. Bem, como eu disse, eu comecei a congregar ali com 6 anos, 6 para 7 anos, e fui a infância ali dentro, né, servindo a Deus, porque dava recitativo, né? E depois, ficando rapaz, me ingressei na música, né? Me ingressei na Olha, música, Deus preparou um trompete, o meu ex-patrão me deu um trompete, fui pagar ele depois que eu pedi um vale, ele não quis aceitar. E quando eu estava ali na idade de 16 para 17 anos, comecei a namorar essa minha atual esposa, né? É a atual, a única, né? Atual e única, graças a Deus. E eu comecei a congregar com ela, né? A gente vai para a reunião da mocidade aqui, reunião da mocidade ali, só que ela tinha obedecido em 1987. Ela não era crente. Ela veio do mundo com a mãe congregou na congregação, Deus converteu o coração e ela foi um dia congregar na minha comum e ali Deus fez a obra, né? Porque houve uns olhares e a gente, né? E a gente ficou ali um querendo namorar com o outro. Eu até falo para ela assim, hoje em dia eu brinco com ela, porque imagina numa igreja. Eu vou já responder o batismo, viu, amor? É que eu gosto de. Imagina numa igreja onde tem bastante jovem atrás de namorada. sim. Bastante de jovem atrás de namorada. E as que estão ali não querem namorar, porque já é conhecido, né? Vai pegar na mão, Verdade. vai beijar, já é conhecido. A gente já era uma mocidade ali que sempre andava um com o outro.
E, de repente, ele pinta uma irmãzinha que Deus chamou. Ah, o jovem fica todo ouriçado, né? E formou a fila para pedir para namorar. Um pediu para namorar. Ah, não, irmão, eu estou muito nova, ou eu vou estudar, tal, tal. Um e outro, e eu, que era o mais feinho da turma, falei, se os mais bonitos aqui, os famosinhos, não É, conseguiu, eu tô fora de cogitação, né? Nem fui pedir, não fui pedir. Aí, só que o seguinte, não fui pedir e do lado dela achou que eu era metido, né? É muito metido. Não veio nem pedir para namorar. E eu com medo de levar o toco, né? Levar não, os colegas dar risada e tal. Aí, um belo dia, me chamou para a reunião da mocidade. E é o seguinte, eu até brinco com ela hoje, né? E não sei o que deu, meu irmão, não sei. Eu roubei um beijo na porta da igreja, ali. A gente, não dentro da igreja, a gente estava na rua e eu falei, lept. Pô, que negócio é esse? Poxa, eu tô roubando beijo. E agora? Como vai ficar? Falei, agora a gente começa a namorar. Pô, mas é assim? Beijar para começar a namorar? Falei, foi assim. Até brinco com ela hoje. Eu falo, ó, os trouxão, assim, brincando, né? Os trouxão foi tudo pedir para namorar, levou o toco. E eu já cheguei, já beijei, já. E já até brinco com ela que foi ela que pediu para namorar comigo, né? Mas tem esse negócio. Aí ela se batizou em 88 e eu me batizei. Não, ela se batizou em 87, começamos a congregar e tinha um batismo na Rua Bahia de Abreu, Baixada Santista, Santos. E a gente congregou lá, fui com ela. E em 88, 17 de janeiro de 88, me batizei. Se eu não me engano, eu estou com 38 anos de batizado. Aí eu somo mais uns. Eu sempre somo mesmo, porque eu estive servindo a Deus, mais uns 10 dentro da igreja, uns 48 anos dentro do recinto congregação, né? E ainda, nossa, ainda, né? É maravilhoso. Bom, olha, é maravilhoso servir a Deus na congregação. A gente enfrenta, vê muitas coisas que a gente sabe que não está certo, não no ministério. Às vezes, quando a gente fala que vê muita coisa que não está certa, já vamos logo falar ministério. Não. A gente vê que não está certo em pessoas, porque nós erramos. Talvez o meu irmão que erra, ele erra numa parte, eu critico, mas eu erro em outra. é, E um tem que ter paciência com o outro, né, irmão? E muitos já exatamente. julgam, já falam que aquele irmão é errado e tal. E aconteceu isso. 38 anos de batizado. Meu Deus, é uma honra, né? É um privilégio. É um 38 privilégio anos. mesmo. Eu já completei 26 anos vinte e também. seis anos. 26 Mas, mas, anos, mas, mas também é muito ano, sabe, também, viu, irmão? é. Eu 20, me batizei 26 com anos. 22 anos. 22, eu me batizei com 18. Casei em 89, batizei em 88, casei em 89. Isso. Eu tenho 38 de batizado e 36 para 37 de casado. Nossa. Irmão Paulo é aquele, como se chama, é o CCB raiz mesmo, né? É o raiz. CCB raiz. Eu me orgulho disso, viu? O raiz mesmo, eu me orgulho disso. Me orgulho. A parte musical, irmão? A parte musical, irmão, Na o, parte o irmão é musical, músico? irmão. É músico, irmão? Tá, deu uma travada aí. O irmão é músico? Sou músico. Músico. Eu toco bombardino. A parte musical, eu comecei a estudar música em 82, era garotinho ainda, 11 anos. Parei, fui parando, fui parando, fui parando. Aí um belo dia, estou no centro da cidade, vi um trompete, me apaixonei pelo trompete, um trompete da Vengril ainda, e conversando com meu patrão na época, meu patrão falou: pega aqui o cheque, vai lá e compra, eu abato no teu vale. E, como eu já disse, ele me deu o trompete. Só que eu tinha o trompete e não sabia tocar. Fui aprender com o encarregado já cheio de mim, né? Porque eu estava sempre lá aprendendo a música e desistia. O encarregado começava os estudos comigo, eu desistia, não ia mais. Aí o irmão já estava já olhando para mim, o irmão me chamava, falava que eu era fogo de palha, né? Que Hum. eu ia lá, só ficava tomando o tempo deles. Aí eu comecei a estudar música com o cooperador de jovem. O senhor já recolheu para o seu reino de glória, um irmão muito amoroso. Ele era meu cooperador e meu instrutor de música.
Aí foi quando eu Olha só. comecei a estudar a música com ele de um jeito especial. O irmão ainda não pegou Bona. Pegou Bona? Fui da época do Bono Bona, ainda. BC. Na época, eu pegava o ABC com ele, a música, manifestar dessa fé nossa alma mediante o som, divide em três partes, ele falava aquilo tudo. Só que na hora de tocar e dividir, eu não sabia. E ele, então, sabendo disso, Deus tomou ele de um jeito em que ele já chegou. Hoje eu falo porque o irmão que não queria me ensinar música, Deus já recolheu também, né? Na época. Não é que não queria me ensinar música, ele já estava já por aqui comigo, porque eu ia e desistia. Foi bom. É mais uma leva que o irmão vai fazer aí, dá aula aí. Eu não tinha muita paciência. Aí o companheiro do João foi lá e falou: ó, tu vai tocar os hinos, esqueça a bona, esqueça a e imagine hoje, eu falando para o músico hoje, esqueça todas as partes, né, teórica. Porque antigamente era assim, né? Os encarregados faziam, os irmãos podiam fazer isso. Hoje não, hoje já tem o gen certinho. E aí eu comecei a É. tocar. Eu sabia tocar. Na época, o meu trompete era em si. Os trompetes das igrejas era tudo em dó. Não tinha inário em si. Eu transportava, o irmão sabe, né? Eu transportava. Até hoje eu transporto. Se me dá um inário em si para me tocar, eu erro. Eu transporto. Entendeu? Ó, tem um irmão aí querendo entrar na. É uns críticos que aparecem É, aí. Sempre aparece algum críticozinho na live. Irmão Paulo, a parte musical realmente, se não tiver muita força de vontade, não vai não, meu irmão. é. Tem que ter muita força de vontade. Eu, quando iniciei na música também, eu dei uma travada, igual o irmão. Eu acho que eu treinei uns 6 meses, aí depois deu aquela travada, eu digo, ih, não vai não, hein? Não vai não, é muita coisa, não entra na minha mente. E aí eu parei, aí depois de um tempo eu voltei novamente, aí quando eu voltei, aí, graças a Deus, consegui destrinchar e consegui tocar. Irmão, parece que quando eu comecei a estudar música, aquelas notinhas lá, né? E não entrava na cabeça. Não entrava, eu não sabia que nota era nota. Um dia, de um sábado para o domingo, eu orei e falei, Senhor, põe essas notinhas na minha cabeça, abre o meu entendimento. Irmão, mas parece que foi uma mágica. Eu amanheci pegando bona e gravando as notinhas. Olha, Gravando as notinhas. Eu pedi para o senhor e gravei as notinhas. Só que dali, porque Deus ele abençoa, né? Mas dali você tem que ter o esforço também. Deus, se eu falar que Deus empurrou tudo na minha mente, né? Não, eu tive que correr atrás. Aí fui atrás né, da ligadora, atrás da RG, né? Unir elas, os tempos certinho. Aí foi quando Deus abençoou. Comecei a tocar no culto de jovens e menores em 1986, né? Comprei o instrumento em 85, fiquei um ano estudando. Em 86, eu toquei no Cujó Menor. Comecei a tocar no culto à noite em 1900, se eu não me engano, 90. Fiquei 4 anos, irmão. 4 anos estudando. 4 Porque anos é aí muito, houve umas provinhas no meio, que eu não vou relatar aqui. Houve umas muito provinhas. tempo, ficou bastante É, tempo ainda houve uma estudando a provinha, música, mas hein? aí, quando foi em 1991 para 92, se eu não me engano, Ixi, eu fui oficializado em nome do Senhor Jesus. Porque se fosse o nome do homem, eu até hoje estaria ali na Aurinha. Foi bom entender lou- mais ou menos. louvado seja Deus, irmão. Quando a gente olha assim para trás, né, irmão Paulo? É muita estrada, hein? Muita Muita estrada, estrada, muita meu estrada. Deus. Mas o importante é estarmos firmes Firme na e fiel. presença do Senhor. Eu imagino que durante essa jornada do irmão, muitas pessoas, muitos companheiros que andavam com o irmão, talvez o irmão olhe de lado assim e já não vê mais, né, irmão? O irmão falou uma parte aí. Quando estava tocando o trompete, eu me apaixonei pelo trombone, mas o instrumento que Deus mostrou em revelação foi o trompete. Mas eu comecei a,
a ver o tenor como uma parte espiritual. O irmão vê que hoje tem hino que toca o tenor, a Irmandade sente a presença de Deus, que é lindo o tenor. Eu amo o tenor. E eu fui querer trocar trombone. E teve uma pessoa que falou: enquanto for vivo, você não vai tocar trombone. Enquanto for vivo. Né? E teve um outro rapaz que estava junto que começou a tocar trombone e deixaram. Só que esse outro rapaz estudava junto comigo e começou uma politicagem ali, né? Que o outro rapaz falou assim: ó, você não vai ser oficializado. Houve uns rumores. Só que eu gostava muito desse irmãozinho que tocava trombone, que eu falei: poxa, eu quero um dia você ouvir esse trombone. Pelo menos eu não posso tocar, mas eu quero ouvir você tocando esse trombone aqui. E só que ele começou a estudar música, tocava bem, e ele começou a ir para o lado do mal. Irmão, esse rapaz, eu não vou falar aqui para o YouTube não travar a live, mas esse rapaz teve na beira, né, da M. E eu fui no casamento, encontrei com ele, falei para ele: rapaz, volta para a igreja, seu lugarzinho está lá ainda, você não pecou, você só andou em má companhia. Ele começou também, foi no mundo das drogas, volta, os irmãos vão ter paciência contigo, teu trombone ainda está contigo. E ele falou: meu Paulo, eu vou voltar. E voltou, irmão, ele voltou, começou a estudar música. Só que foi fraco e voltou. E dali, quando voltou, uma semana depois, já não estava mais no nosso meio. Então, muitos que até eu vi ali, porque a música, irmão, até hoje, quando eu chego para tocar em alguns lugares, tem alguns irmãos que brincam, né? Opa, o irmão Paulo está aqui, hoje eu vou tocar bem. E eu advirto o irmão, falei: não, irmão, nós músicos, o irmão pode ter conservatório, pode ter o que for. Entrou dentro da igreja, cada culto é um culto para nós tocar. Tem dia que o irmão toca que parece uma seda. O irmão parece que o irmão vai subir nas nuvens. Agora, tem dia que o irmão está tão provado, irmão, erra tudo, porque a música dentro da congregação, ela não é ali por quem sabe faculdade. A música é direcionada a Deus. E tem dia que a gente está aprovado. Eu falei: não, irmão, é bem mais fácil de eu errar aqui e o irmão acertar aí, porque o irmão está numa comunhão maior que eu. Então, a música, assim, é um mistério. E a música, eu tenho 38 anos de músico, mas estou sempre aprendendo. A música dentro da congregação, nós estamos sempre aprendendo, irmão. Nós nunca sabemos, chega no patamar e olha para o nosso amigo aqui, nosso companheiro irmão: eu sei tocar melhor que você. Essa coisa nunca entrou. Né? Eu tenho um irmão aí, até que eu fiquei sabendo, o irmão deve conhecer aí, que toca trompete, muito bem trompete. Sim, sim. Que foi para encarregado, esqueci o nome dele. Eu não vou falar o nome dele aqui, não, que eu acho que foi para encarregado. Eu estava prestando atenção uma vez nele, ele toca bem, sabe? Floreia. Eu estava prestando atenção nele uma vez, que ele estava tocando junto com outro irmão, fazendo uma tocatinha, e o outro irmão estava errando. Sabe que o som meio errando? E ele errando junto. Para ele deixar o irmão à vontade. Ele não dava falha. Eu prestei atenção, ele estava errando junto, né, com o irmão, para que o irmão não olhasse para ele e: olha, eu estou com vergonha de tocar, né? Eu estava com vergonha de tocar. É que nem a nossa irmã, aí, não sei se está mais na conexão, uma que cantava bastante na década de 90, esqueci o nome dela. Uma vez eu morava em Praia Grande, ela foi fazer uma visita lá, mas a irmã cantava que parecia um roxinol. Aí a gente se reuniu numa casa lá, o cooperador chegou para mim: pega o teu trompete, que você toca bem, e ela canta. Eu falei: não, irmão, eu ouvi ela cantar. Não, deixa a irmãzinha cantar aí. Esqueci o nome dela, ela estava com o marido na época, não sei se separou, mas ela tá, eu esqueci o nome dela, é uma loira. Ela está até hoje cantando, ela tem hinos cantados aí. Eu falei: não, vim aqui para ouvir a irmã cantar, que diz que a irmã canta muito bem e canta mesmo, né? É que ela deu uma paradinha de cantar, mas ela cantava muito bem. Quer dizer, nós, irmãos, temos que ter esse senso, quando entrar dentro da casa do Senhor, que nós estamos servindo a Deus, nós não estamos querendo ser melhor
do que os nossos irmãos. E é isso que eu É, aprendi, né? Ao longo dessa caminhada na música. E a música é maravilhosa, né, irmão? é a humildade, irmão. Eu Tem que acho humilhar. que a humildade é a chave, né? Para você prosperar nesse caminho, tem que ter humildade. Se não tiver, irmão, não vai prosperar. A gente pode observar até, isso se aplica até para pregadores, irmão. Você pode ter o Pregador também. dom, né? Você pode ter aquele dom de você estar ali diante da irmandade e começar a pregar e o fogo cair dentro da igreja, Deus começar a batizar. Mas se não tiver humildade, não permanece. Não Não permanece, irmão. permanece. Quantos pregadores que conseguiram uma determinada fama, né? E hoje a gente procura e não encontra mais. Não encontra mais. Não Não encontra. encontra mais, irmão. Por quê? Porque não tiveram humildade, irmão. Não Não tiveram tiveram humildade. humildade. Não achava. Irmão, eu conheci um. É, lá aqui, logicamente, nós não vamos colocar nome, né? Não estou aqui para colocar nome, mas eu conheci um em que a rua em frente à igreja tinha que ter a CT, que é Irmandade ir ali para, né? O homem pregava, pregava, mas às vezes, quando há muita bajulação, há muitas coisas, deixa eu, quando há muita. É porque deu um outro áudio aqui no meu microfone. Quando há muita bajulação, o homem ele pensa que é melhor do que os outros. E é isso que dentro da congregação acontecia muito naquela época. Naquela época, o homem tinha alguns que chegavam nos corredores, a mandar já falava em línguas, porque É. a presença daquela pessoa estava ali. O irmão sabia que teve um irmão que foi pregar, depois fiquei sabendo, no Guarujá, e foi anunciado, né? Foi anunciado que ele ia pregar. E esse irmão pregava bastante. Esse irmão pregava no Morro de José Menino, pregava, né? Hoje ele está doentinho, acamado. Ele foi pregar no Guarujá e houve um furo, naquela época, que ele ia pregar lá, mas disse que tinha chapô de irmandade. E o ancião ligou para ele e falou bem assim: ó, irmão, hoje você só vai atender o culto, mas não vai pregar. Mas o ancião falou isso, podia pensar assim, os pessoal, peraí, mas não é Deus que dá a pregação? Não é Deus que dá a revelação? Por que o ancião está mandando? Não, o ancião não falou para ele, você não vai pregar. O ancião falou assim, você não vai pregar em forma de a revelação não iria cair. Porque foi anunciado que ele estava ali. Entendeu? Era idolatria. Chegou na hora da pregação, O pessoal ele foi só abriu, por causa dele, né? estava ali, aí, e Deus não dava palavra, Deus não dava palavra, Deus não dava palavra, só estava ele de ancião na reunião da mocidade, acho que era uma reunião da mocidade, se não me engano. Aí o irmão está me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar, irmão. Aí, de repente, Deus falou no coração do irmão. Encerra o culto e fala bem assim: vocês vieram aqui para me ver, estou eu aqui. Eu não tenho nada para dar para vocês. Hoje não tem pregação, Deus não me revelou. Então, ali foi um jeito em que o Senhor já tinha avisado. Ele podia até falar para o irmão depois, né? Não, irmão, Deus me deu revelação, eu vou pregar. O irmão fala para mim não pregar, mas não, né? Mas aí Deus tirou a revelação dele, por quê? Naquela época tinha muita idolatria. Irmão, e pelo que eu estou vendo, hoje em dia, não sei aqui no Paraná, né? Não sei em São Paulo aí, melhor dizendo, aqui no Paraná, não temos essa idolatria. Deu uma baixada, irmão. Que o povo, Que hoje bom. em dia, a gente vê aí, eu que gosto de ver muito vídeo, postar, o povo quer sentir Deus, né? Independente do homem. Tem um caso de um ancião aí, né? Que os irmãos estão vendo aí, que diz que aonde ele vai lota, né? Um ancião bem querido mesmo, e que Deus usa muito dele, mas é superlotação.
querer um, querer outro, é fazer essa divisão no meio dos anciãos. E não pode ter. O ancião que for para atender a Irmandade, né, tem que ir ali com o pensamento de Deus falar, não de ver o homem, o dom do homem. Porque cada um tem um dom diferente mesmo, logicamente. Inclusive, essa semana, foi semana passada, eu acho, que eu fiz uma live falando sobre isso aí. Né? Idolatria, nós temos que ter cuidado, né? Para não colocar o homem à frente de Deus. Né? Que toda a honra e toda a glória, meus irmãos, nós sabemos que tem que ser dada só para Deus. Para E aí, Deus. né, aí, quando alguns irmãos eles fazem isso, de certa forma, ele está até prejudicando aquele irmão, aquele ancião. Logicamente. Né? Mas é uma parte complicada, que infelizmente acontece. Né? Muito bem, meus irmãos. Todos que estão na live, sejam todos muito bem-vindos. Não vamos esquecer de dar o like, gente. Vamos dar o like, vamos curtir aí a live. Quem puder compartilhar também, compartilha. Louvado seja o Senhor. Irmão Paulo, o irmão tem uma carreira praticamente na CCB. Eu queria saber como foi que surgiu a ideia. Surgiu do irmão mesmo? Foi alguém que sugeriu o surgimento do canal do irmão? Como que foi? Que eu acho que talvez, dos canais da CCB, o do irmão seja o mais antigo, né? O irmão lembra qual foi o ano que o irmão abriu o O canal? ano dele, que eu, assim, como canal, eu não posso falar antes de 2006, 2006. Não, não foi 2006, foi 2016. Não, 2006 o YouTube foi lançado. Mas de 2002 para 2003 eu já tinha o canal, vamos chamar de canal, o antigo Orkut. Não sei se o irmão chegou a pegar essa. Lembro. A internet era discada, era mil maravilhas naquela época, né? A gente falava uma vez só e demoraria uma semana para receber a resposta. Eu confrontava o primeiro crítico através de e-mail, através do MSN, correto? E o primeiro crítico lembra até hoje, ele lembra de mim. O primeiro crítico aí, com todo respeito, né? Até numa live ele deu uma cutucada no Mão Paulo, dizendo que o Mão Paulo fez o canal CCBC Reforma, mas a igreja foi reformada do mesmo jeito. Eles falam isso. Só que o canal CCBC Reforma, ele foi feito. Eu já tive uma live ali com o nosso irmão Samuel Trevisan, até cogitei isso, ele deixou até como corte na live dele. E esse CCBC Reforma, na realidade, eu fiz ele contrapondo a reforma CCB do Ricardo Adam. Sim, eu lembro. A reforma CCB. Ele começou a fazer, postar as coisas lá que, na época, né, hoje em dia, a gente vendo a mentalidade dos críticos hoje com a daquela época os críticos eles eram, vamos dizer, gatinhos. Hoje já estão criados, estão leões, né? O perigo hoje é pior na mão deles, né? Naquela época era gatinho, naquela época ele só miava e saía correndo para debaixo do móvel, né? Então, eu fiz esse tal, quando começou as dissidências, né? Começou o Ministério de Jandira, esse negócio todo, aí surgiu o YouTube. E eu fui lá e, pumba, fiz o CCBC Reforma no YouTube. Se existisse até hoje o Orkut, com certeza o CCBC Reforma estaria no Orkut. Correto? Aí, quando surgiu o YouTube, aí eu entrei de vez no YouTube. Mas aí só tinha praticamente ele, tinha alguns, esses novos que veio aí, né? Josafá nem existia naquela época. Dizendo que tem não sei quantos anos aí. É mentira, ele nem existia naquela época. Naquela época era o Gênesis, né? Naquela época era o Gênesis, era o Ricardo Adam, era eu e tinha um outro aí, não sei se faleceu, um aí que era cooperador, diácono, mais ou menos assim, que também só ficava assim,
era bem menos do que hoje, né? E quando começou essa dissidência, aí eu pegava em cima, aí eu colocava vídeo deles. Eu tenho até um canal do CCBC Reforma que eu abandonei. Ele está na internet aí, que eu colocava bem assim. Os vídeos deles, eu bati um carimbo lá no vídeo, que não tinha muito recurso. CCBC Reforma não aprova. E o povo dos ministérios do dia lá ficava doido comigo. Quem é você para não aprovar? Ah, igreja do Lava-Pé, não aprovo. E eles ficavam com raiva, né, de mim. Mas quem é você para aprovar? Então, a congregação já foi mudada, mas a reforma que eles estão dizendo, em que eu protesto, é eles querer mudar a doutrina da congregação. Não é a mudança da congregação. Porque um chegou para mim esse dia e falou: seu canal SCBC Reforma era no Cálice, a Santa Ceia, e agora é em Copinho. Adiantou você fazer o canal CCB? Foi, mas eu não fiz para isso. E a Santa Ceia ainda continua no Cálice Único. Ainda continua. Porque se não continuasse, para que serve uma taça de bico e uma jarra? A jarra, olha só o trabalho que os irmãos têm. Eles pegam o vinho, jogam na jarra, da jarra, na taça nos copinhos. 3 vezes. Por quê? Porque a taça é a única, né? Ali é a mesma coisa de colocar aquele biquinho na boca de cada um, só que com um copinho agora. Mas não foi por causa disso, foi por causa das desinfecções, mas depois, irmão Jasso, depois quando foi ramificando, crescendo as pessoas, a internet foi fortificando, o YouTube foi aumentando e foi se criando canal de crítico daqui, canal de crítico dali, e tinha crítico que chegou na época com tanto ódio que me chamava de anticristo. Eu falei, meu Deus, eu queria ser um anticristo. Porque eu me acho tão bonzinho que eu ia ser um anticristo bonzinho. Eu não ia levar ninguém para o inferno. Quer dizer, as pessoas a me xingar de anticristo. Gente, hoje em dia, eles chamam o quê de anticristo? Lá o presidente dos Estados Unidos, que você vê aí, que tem essa potência enorme aí, de querer devastar um país, querer entrar com guerra e tudo. Agora, eles me comparam naquela época como anticristo, quer dizer, eles ficavam batendo e correndo. Só que hoje não. Hoje já entram para danificar a moral da pessoa, para expor mesmo. É difícil você ver um. É que nem o nosso Moélio Bianco, ele colocou esse dia e foi bem claro. Nós aceitamos Cristo, não é que a congregação não aceita a crítica. Se chegasse e falasse assim, vamos supor, está mudando hoje a Santa Ceia para Copinho. Os irmãos do Brasil iam ficar de boa. Não, eles estão falando isso há muitos anos, nós temos dado Santa Ceia na boca, veio a pandemia, realmente tivemos que mudar e não vão voltar. Então, foi uma coisa que eles sempre batiam naquela época e hoje está. Mas eles batiam por querer bater, não por querer a melhoria. Foi feito. Um já bate no peito. É a reforma que mudou. Nós somos bereanos. Eles se colocam no patamar dos bereanos daquela época. Os bereanos daquela época não falavam as coisas, propagava ódio, eles eram certinhos. Então, o canal ele veio. Hoje em dia, eu posso falar que o canal é 100% não contra dissidente. Não contra dissidente. Ó, o irmão Isaías de Francisco Morato fez uma live comigo, foi me refutar, e eu fiz uma live maravilhosa com ele. E chegou um certo momento da live que ele começou a falar algo da congregação ali, fazer uma crítica. Não expondo os irmãos, mas uma crítica. E eu falei para ele, irmão Isaías, o irmão está fora da igreja, mas o que o irmão está fazendo agora, o irmão está ajudando a congregação. O irmão não está percebendo, mas o irmão está ajudando. Porque os nossos irmãos que se enfraquecem, saem da congregação, eles querem retornar, eles ficam sem força. E eles encontram pelo meio do caminho alguém como irmão, alguém como a sua igreja. E por mais que eles voltem para a congregação depois, eles ali ficam já praticamente tendo forças. Né? Que hoje é difícil, uma pessoa está parada há muito tempo, o inimigo já coloca na cabeça que vão julgar ele, que não vão aceitar, e fica naquele impasse. E a mesma coisa CCA.
E serve essas igrejas, até pelo modus operandi, culto, para eles ver, as pessoas estão voltando, que a congregação é única. Me perdoe, mas a congregação é única. Não existe outra igreja que se compare. A congregação é única. E é isso que hoje em dia eles batem, pela congregação ser única. A congregação não tem vários do estilo dela. Ela é única. Ela não É. é isso, ela é única. E as mudanças que houveram na congregação cristã no Brasil foram mudanças necessárias, né? As mudanças que tiveram, eu vi com bons olhos, né? Porque Ah, foram coisas simples que praticamente ali não alterou a doutrina da CCB em nada, né? Não alterou em nada. Foram mudanças que eram necessárias que era necessária. tivesse. Ô, irmão, teve uma pessoa aí no canal, é uma testemunhada, segundo ele Hum, disse. O irmão Paulo, o que o irmão acha da mudança do ponto de doutrina, que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus e nas outras denominações está escrito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou responder essa parte, que eu gosto de responder essa parte, que assim, eles falam que nós, que a congregação erra em dizer que nós contém a palavra de Deus, que nós não, não aceitamos a Bíblia como totalidade. Só que quando se fala que a Bíblia contém a palavra de Deus, é no verbo gerúndio. Olha só, o conter ali também, os irmãos não estão especificando as porcentagens. Pode ser 1%, 0,00,1%. Agora, que nós usamos ela inteiramente, nós usamos. Agora, outra alma testemunhada, outra denominação, eles dizem que a Bíblia é a palavra de Deus na totalidade, mas eles têm os livros que eles vendem aí como autoajuda. Então, eles dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eles ainda têm que fazer um livro para vender junto, para dar um autoajuda. Então, é bem melhor nós, né? Porque conter a palavra de Deus na Bíblia, o que a gente classifica aí é a palavra do adversário, né? Ali, Jesus foi num deserto tentado pelo diabo, né? E ali tem a voz do inimigo que não é a palavra de Deus. A voz dele não é a palavra de Deus, né? Mas aí, nessa totalidade que nós falamos que ela contém e aproveitamos ela no todo. Ela é a infalível palavra de Deus, mas contém para nós. E é, essa última eu já falei isso para ela. é Mas é isso daí, porque irmão. aí nesse mesmo ponto que fala que contém, no mesmo ponto também diz assim que nós cremos em toda a Bíblia, né? Em Toda a toda Bíblia. a Bíblia. Então, Toda a Bíblia. resumiu tudo aí. Mas, irmão Paulo, vou falar uma coisa para você, viu? Você que é um veterano aqui nas redes sociais, eu sou um novato. Eu estou começando agora, né? Eu comecei o meu canal no início do ano passado, de 2025. Ah, Mas é? mas eu vou falar para o irmão, já teve um momento assim de eu, rapaz, vou parar com isso aqui, não dá para mim não, já teve um momento de pensar em desistir. Eu queria perguntar para o irmão que está esse tempo todo aí no ar, já teve um momento assim do irmão pensar em desistir por causa dos haters, por causa dos ataques, porque são muitos ataques, né? Irmão, teve um momento da minha vida em que minha própria esposa falou para mim: abandona tudo, acaba com tudo, que tu vai ficar doente. Foi quando me acusaram de pedofilia na internet. Pô, me perdoe, eu acabei falando isso, de pedô na. Mas né? Oh, o canal CCB Sem Fora, eu entrei lá na máquina dele, ele é pedó. E eu procurei na minha máquina, né? Entrou na minha máquina, falou isso, falou aquilo, mas o que. Aí teve um crítico sensato, um crítico, ele não está mais aí na mídia. Ele tem meu contato até hoje, no Face, conversava comigo. Ele ligou para mim e falou assim: Paulo, você não vai se defender? Você não vai se defender, Paulo. Porque está falando isso de você. Se fosse eu, chamava a polícia. Ou você deve. Eu acho que ele, né? Na época ele falou, poxa, ele deve dever. Aí eu falei para ele, rapaz, já fui na polícia, já fiz o boletim.
A pessoa que falou isso comigo descobriu meu telefone, não sei como, acho que entrou pro celular e veio falar comigo. Aí foi quando o meu filho vendo minha máquina, irmão, meu filho viu um jogo Roblox, um Sim, jogo de sim. criança na minha máquina. E eu falei, mas quem entrou nesse jogo aqui? Aí minha menina que jogava esse joguinho, minha menina tinha 8 anos de idade. E ela começou a jogar nesse joguinho, e o irmão sabe que neste jogo, os pedó, eles se passam por criança para ficar atraindo as criancinhas nesse joguinho. E esse cara entrou, jogou um vírus na minha máquina, jogou coisas obscenas, que eu perdi o HD. Eu perdi, não. Eu comprei outro. Refiz tudo de novo. E esse rapaz entrou lá e falou: Ó, você está jogando com criança, você é isso, é aquilo. E eu fui na Polícia Civil, fiz o boletim de ocorrência, peguei o nome dele. Quando ele percebeu, ó, rapou fora. Estou até hoje aí eu não dormia direito com isso. Que assim, irmão, isso é tão perigoso, ainda mais nas redes sociais, está todo mundo vendo, que isso daí até a pessoa acusando alguém é perigoso, aquela pessoa sofrer danos e depois ver que não é aquilo. Não, a gente já teve bastante coisa. E teve vários aí que disse que ia me processar, porque isso, porque aquilo, e muitos que eram da igreja retornou para o lado deles, depois voltou. Entendeu, irmão? Já teve dia deu, né? Querer. Mas assim, o irmão leva tanta burdoada, o irmão leva tanto, porque o meu nome aí, em um canal crítico aí, é que eu sou mentiroso, que eu falo palavrão, que eu falo isso, que eu falo aquilo. Esse canal aí, eu acho que já perdeu tanto a credibilidade, porque quando a pessoa bate muito na mesma pessoa, ou ele ama demais aquela pessoa, ou ele morre de inveja daquela pessoa, porque não tem como. Eu vejo outros canais críticos aí que eles criticam, às vezes até eu refuto eles, mas eles falam, poxa, o Paulo refutou, mas é uma refutação do Paulo. O Paulo não é de avacalhar, eu não sou de denegrir, de entrar na família, de falar de filho, de mulher, entendeu? Se eu um dia encontrar um desses e ele vir me cumprimentar, a gente vai conversar por igual, eu vou falar para ele, não, meu amigo, a minha posição é essa, assim, 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 mas tem pessoas, né, que a gente vê aí que é o que bate mais na gente, o que denigra os anciãos, né? Porque ancião é antigo, é avô, bisavô, tem família, os netos estão vendo na internet. Essa parte de expor as pessoas na internet, né? Ó, a pessoa me expôs na internet, foi montar a base. Ele me expôs na internet, pegou o link do YouTube e enviou para o WhatsApp. Ele tem o WhatsApp de um grupo que eu tenho, de outro celular antigo. Ele mandou como se diz, ó, estou acabando contigo na internet. Agora, o que uma pessoa dessa tem a oferecer às pessoas que seguem ele? Fazendo o ódio contra ódio, a pessoa ficar pior do que a pessoa está. Às vezes a pessoa precisa até de uma palavra amiga, de uma palavra de paz. Quer dizer, eu já estou acostumado com isso, irmão. Teve um irmão que me encontrou num dos ensaios aqui. Ô, irmão Paulo, paz Deus, até que enfim encontrei o irmão. Achava que o irmão morava em São Paulo. Irmão Paulo, como o irmão consegue com essas pessoas falando isso do irmão? É, é. Tem tanta bordoada que eu estou calejado. Ó, estou nem aí. Porque nós temos mais a Irmandade. Porque ninguém é besta, irmão. Ninguém é, né? As pessoas vão assistir o canal do irmão Jarson e as pessoas vêem na fala do irmão, no modo do irmão, a sinceridade, a hombridade, o caráter. As pessoas não são bestas hoje, não. Não é analfabeto que acessa a internet, não. São pessoas que pelo menos têm o segundo grau antigo, né? Agora, as pessoas raciocinam. E eles acham que as pessoas são analfabetas, as pessoas vão acreditar no que eles falam. A pessoa sabe quem é a pessoa que tem. Me perdoa a expressão, mas aí é um espírito de confusão, de ódio e de inveja, irmão. Mas é mesmo. O nosso irmão Marcão lá de Cabriúva, querido irmão Marcão, tem lá a empresa dele, vende óleo, vende isso, vende aquilo, terno, né? O nosso irmão, o ancião agora, até vou fazer uma matéria sobre ele,
aquele irmão que é bem abençoado, Silvano de Leme, Sim, sim. o irmão viu que ele fez um vídeo dentro de um carrão Vi. e falando, ele estava passando ali, eu acho que é da revendedora dele, que ele estava contando uma parte sobre o sonho, né? A pessoa tem um sonho de adquirir um automóvel, sonho disso, sonho daquilo. Não estava nada no conceito congregação ali, ele estava no lado profissional dele ali dentro. Ele não O estava lendo trabalho, né? Bíblia, e já falaram, já fizeram vídeo aí dizendo, né, dele. Quer dizer, isso é um espírito de inveja, por quê? O ancião não pode vender carro, o ancião não pode ter loja, o Marcão de Cabriúva não pode ter os ternos, não pode ter as coisas dele. Quer dizer, o crente não pode ter nada. E eles anunciam aí. Acabei de ouvir um vídeo de um rapaz aí, da crítica, ele falando que não é para nós pedir para Jesus Cristo, não. Que Jesus Cristo não, né, não tem que ajudar ninguém, não, que nós temos que correr atrás, que nós temos que trabalhar, pagar o INSS, ir para frente, que, né? Quer dizer, tirando o pedido, porque se a pessoa vai pedir para Deus alguma coisa, ele está pedindo para quem tem. Não é que ele vai pedir que vai receber de graça. Ele está pedindo para Deus ajudar ele, dar saúde, né? Dar disponibilidade, né? Mas ele vai, logicamente, atrás dos seus requisitos. Mas eles fazem ao contrário. E o canal CCBC Reforma está para combater esse tipo de gente. É o espírito da inveja que esse povo tem. É isso que eu acho aqui na internet. É muito bom, irmão. Porque é muito ataque, irmão. É muito ataque. Mas a gente tem que ver também o outro lado, né? Porque da mesma forma que tem o lado negativo, também tem o lado positivo. Eu sei que o irmão sofre muitos ataques aí, como eu aqui também sofro muitos ataques, mas por outro lado também tem a Irmandade que nos apoia, né? É, a Irmandade. A Irmandade, às vezes, quando. Porque o meu canal, ele está tendo ataque, o meu canal. O meu canal, não sei, ele. A Irmandade está dizendo que não está sendo informada, certo? Eu acho que todos os canais pró-CCB estão tendo ataque, irmão. É que o YouTube não dá essa ferramenta para nós saber, Hum, né? Todos os canais do YouTube aí estão tendo ataque pró-CCB, né? Tem alguém reunido aí fazendo ataque para a questão de os seus vídeos não aparecer como indicação na internet. o YouTube não divulgar. Não divulgar. Isso é para ter a base aí. Isso que o nosso irmão Hélio Bianco, o ancião, falou sobre os 3 pontinhos, Sim, eles sim. já estão fazendo faz tempo. Contra nós. Contra nós. Entendi. Eu tive uma conversa com alguém, né? E essa conversa aí, alguém falou: não, o Braz está de boa. O Braz está de boa. Entendeu? Então, irmão, eles se estão dando uma de vítima aí, que, olha, a congregação que está no Brasil está perseguindo, está denegrindo. Não, a congregação que está no Brasil não denigre crítico nenhum. Ao contrário, muitos que foram para a crítica, eu vou até falar nome porque, né, o irmão Carlos Reinar, ele foi para a crítica, houve o que Sim. houve, ele foi bem recebido lá no Braz. Isso eu tenho o áudio dele, isso não é segredo. Ele mesmo me ligou, irmão Paulo, eu fui bem recebido. Na época, o Cláudio Massola estava lá. Diz que os irmãos, logicamente, ele chega lá, os irmãos podiam falar: poxa, mas por que tu falou aquilo? Você tem problema? Não. Os irmãos receberam ele, a família dele, as crianças dele, bem recebido. O ministério da comum dele, bem recebido. Perdoou, ele subiu para pedir perdão, pediu perdão. Quer dizer, estava lá no meio e voltou para a congregação. Quando o Carlos Renato foi para a crítica, que eles achavam tipo assim: olha, o Carlos Renato tem um canal enorme, agora acabou. Agora nós vamos aumentar de público. Aí um outro crítico me ligou, ele não está mais na ativa. Ó, o Carlos Renato já está junto a gente. Agora só falta você para fechar. Eu falei: então, irmão, pode fechar com vocês aí. Eu prefiro fazer vídeo de uma outra parte que eu gosto, que é coisas antigas, moedas antigas, né? Coisas lá da década de 80, do que
eu chegar e denegrir a obra de Deus, denegrir a congregação que está no Brasil. Uma que eu não tenho motivo para denegrir. Sempre tem um motivo para dizer que é uma igreja séria, é uma igreja onde Deus, o Espírito Santo de Deus está. E eu não sei como é que esse povo consegue ter paz, né, irmão Paulo? Meu Não, mas eles não têm paz, irmão. Sabe o que eu acho? Eu estava até pensando esses dias. Tem momentos da gente que a gente fica assim, pensando, né? E a gente pensa, poxa, não poderia ser numa boa, né? Os críticos vinham só dar assim, as criticadas deles mesmo, né? Porque assim, se os críticos fossem uns críticos só para criticar, para assim, construtiva, construir uma crítica crítica construtiva. construtiva, eu mesmo ia chegar para ele, não, você está certo, assim, assim, assim. Mas eles vêm para acabar, eles vêm para denegrir, para expor, para ridicularizar a pessoa. Eles não vêm para isso. Mas eu acho que, em contrapartida, quando um crítico faz um vídeo, tanto do mais novo ou mais velho, quando ele faz um vídeo e põe na internet, ele está necessitando de estar no meio da congregação. Automaticamente, irmão Jasso, ele está discutindo com você, está discutindo comigo, está falando mal da congregação, mas aquele nome na língua dele, Congregação Cristã no Brasil, ele está absolvendo. Ele está ali praticamente. Tem um crítico aí que falaram para ele bem assim: olha, nem o diabo. Se você for para a igreja, um anjo vai estar lá na porta e não vai deixar você entrar. E ele ficou com raiva. Aí o que ele fez? Vou fazer um teste. Ele já estava com vontade de ir para a igreja. Estava com saudade. Mas eu vou fazer um teste. Eu vou fazer um teste lá com essa pessoa que me confrontou. Vou mostrar para ele que o anjo não estava lá na porta. E ele estava barbudinho, barbichinha. Ele se reproduziu todo, colocou um terno, colocou um perfume. Foi todo que nem. Ele podia ter ido de barba. Ele podia ter ido de barba. Não, ele foi que nem um CCBiano mesmo. E foi lá no culto, disse que respeitou, que não gravou, que não fez isso, tá bom. Até aí, parabéns para ele. Aí ele vem e faz um vídeo, que ele estava na igreja, que foi no Água Rasa, e ele faz um vídeo dizendo, tá vendo? O anjo não me proibiu de entrar. Mas quem proíbe de entrar é o diabo, não é o anjo. O anjo ele põe para dentro. Glória a Deus. É o diabo que. Então, nem o diabo proibiu ele, para ele ver o amor que Deus tem na alma dele. Nem o diabo. Podia acontecer alguma coisa lá na frente, um carro bater no carro dele, Deus o livre, o carro dele furar o pneu antes. Nem o diabo. O diabo falou assim: perdi. Ele veio para a igreja e ele ouviu a palavra. Ele conta no canal dele que ele ouviu a palavra. Então, ali naquela noite, automaticamente, ele renovou as baterias dele. Ele renovou. Meu Deus. Querendo ou não querendo, esses que saíram da congregação, eles têm que estar falando da congregação. É um jeito que eles não ficam um dia sem falar da congregação. E não conseguem, parece que não consegue se firmar em outro lugar, né, irmão? E não consegue ir para outro lugar, não consegue abrir igreja, não consegue ir para outro lugar. Eu sempre falo aqui, você sair da CCB e ir para uma outra igreja, irmão, não tem problema nenhum nisso. Nós não estamos amarrados nem acorrentados na congregação cristã no Brasil. Se chega um momento, o dia, que você já não está concordando com a doutrina, eu acho que isso aqui não está certo, eu acho que aquilo ali também está errado, quer saber, vou sair, vou para outra igreja. O Brasil tem igreja evangélica para todos os gostos. Claro. Pode sair para uma outra igreja. Agora, o problema é quando a pessoa sai, mas não esquece a congregação. Mas não esquece. Aí fica dia e noite. Né? É como eu fiz uma live com o irmão Celso Slompo, e ele falou para mim aqui, o pessoal sai da congregação aí e diz, encontrei um novo evangelho, achei um novo evangelho. Aí você vai perguntar para a pessoa, qual foi esse novo evangelho que você encontrou? Aí a pessoa fica, CCB, 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 CCB. Dia e noite, CCB.
Encontrou o novo evangelho, mas não esquece o da CCB. Esse dia eu perguntei para um ali, ele ficou nervoso na live. Eu falei, então me coloca aqui o novo evangelho, me coloca aqui, me fala o que é que você entende por novo evangelho. É porque aí o ancião tira a liberdade de quem tinha televisão antigamente. Ah, porque É, se eu for na praia, o ancião não deixa. Ah, porque e fala das pinturas das irmãs. É isso. É que eu falei, gente, podemos falar que lá antigamente, irmão de ministério que tinha televisão, não dava ministério mesmo. Né? Mas E, eu nasci, mas não era só a CCB, as outras igrejas também, claro, né? Assembleia de Deus, a Deus é amor, a Deus é amor, eu vou falar saudoso que eu gostava de ouvir aquela voz rouca dele quando era pequeno, o Davi Miranda. Ele falava: o dia que a Deus é amor tiver televisão, ele quis dizer, transmitindo na televisão, a obra de Deus acabou dentro da Deus é Amor. E tem um vídeo dele aí falando isso. Quer dizer, se ele fosse ver hoje na internet, no YouTube, ele ia falar: acabou a obra de Deus na igreja dele. Quer dizer, são igrejas. Antigamente era a congregação, a Assembleia de Deus tradicional, aonde eu era criança, eu, Pai de Deus, irmão. Aí os irmãos da Assembleia de Deus, tudo, Pai do Senhor. E a gente, É, de vez em quando, a gente olhava para eles, eles congregavam sem gravata. A gente sabia que era da Assembleia de Deus, né? E a congregação não andava com a Bíblia na mão, assim, andava com a pastinha, alguma coisa. E eles sempre com a não. pastinha. E eles era com uma Bíblia só na mão, eles não tinham inário, né? Antigamente, as antigas. Mas é tipo assim, a doutrina, até hoje, a Assembleia de Deus, tem doutrina. Não é só a congregação. São as únicas que ficam aí, é a Deus é Amor, não sei se mudou muita coisa, a Assembleia de Deus tradicional e a congregação. É. E essa parte da TV que eles criticam muito, né? Ah, porque a congregação antigamente não podia ter TV, agora está passando até os cultos online na TV. Mas a pessoa tem que entender que essa parte da TV não era uma doutrina, era um ensinamento, né? Ensinamento. Mas o ensinamento ele vem de acordo com a época. Na Se sai um ensinamento ali para a época dos anos 70, anos 80, depois pode sim haver uma modificação naquele ensinamento. Foi o que aconteceu. Né? Agora, doutrina, o que realmente está ali na Bíblia, isso aí, lógico, não tem como mudar, não tem como modificar. claro. Mas o ensinamento, sim. E não era só a congregação cristã no Brasil que não aceitava TV. As outras igrejas também, como o irmão Paulo bem colocou aí. Né? Então, teve um crítico aí, um que gosta de bater bastante, ele falou bem assim, que para ele ir para a praia, ele tinha que colocar a calça. E para ele assistir televisão, ele tinha que se esconder ou não ter, ou ir assistir na casa do vizinho. Aí eu até falei assim, porque você é bobão, é trouxa. Eu tô desde quando na congregação? Desde esse ano que eu falei com o irmão. 77 eu comecei a congregar. A televisão em casa, só quem tinha televisão que era quem tinha, né? Aí foi É, melhorando ali, 79, 78, aquelas televisão de madeira. Aí meu pai adquiriu uma velhona lá que mais aquelas válvulas esquentava do que passava a televisão. Minhas irmãs, mocinha. Aí quando foi em 1980, 81, 82, 83, meu pai comprou uma para nós. Irmão, a minha infância, eu assistia desenho direto, assistia, tá sabe? vendo? Mas na hora de ir para o culto, eu ia para o culto de uma menor, não era batizado, não era batizado. Agora o rapaz disse que não era batizado, tinha que colocar calça que por causa da televisão, então eles temiam o homem, não temia, eles não tinham temor na presença de Deus. Tem irmãos que não têm televisão em casa, não é porque ele quer mostrar para o ancião cooperador que ele não tem televisão. Ele quer mostrar para Deus o temor dele, que ele teme a Deus. Entendeu? Mas aqueles que queriam mostrar para o ancião, olha, a próxima chamada aí para cooperador de jovem, encarregado, que é a fábrica de crítico. O irmão sabe que essa foi a fábrica de crítico.
Quem quem era profeta, sabe aqueles profetas dos anos 80 que tem até hoje? É, Não aguentou o tranco, que procurou a segunda via, que se não foi para o ministério, vou virar profeta. Aí foi, é, o ministério foi lá e cortou as arestas. Peraí, você está profetizando coisa em nome da congregação. Profetiza, abre uma igreja, vai lá e profetiza. Mas tu está em nome da congregação, fazendo culto em nome da congregação, colocando véu. E esses profetas, que eram chamados na época os galácticos, veja só, arrogância, galáctico. Ele se achava o profeta Elias, o profeta Eliseu, na casa das pessoas incautas, né? Das pessoas que estavam ali querendo sentir Deus. Eles achavam que chegava ali, o morto iria levantar. E muitos davam bola fora, irmão. Bom, eu digo isso com propriedade de causa. Eu fui para o Vale do Jequitinhonha em 2001. Fui eu, cooperador, um que é diácono em Praia Grande agora, foi um porteiro, e chegamos lá, Vale do Jequitinhonha, descemos a ladeira, vários irmãos doentes de cama, oramos na casa deles, levamos cesta básica. Quando era na hora de orar, o cooperador levantava e falava bem assim: ó, irmãos, nós vamos orar com os irmãos e nós vamos desfazer todo o engano que os profetas de São Paulo fizeram. Eu olhava para ele, eu não chamei a atenção dele na frente da família, porque eu tinha muita amizade com ele, né? Eu não, assim, eu não faltava com respeito com o operador, mas eu brincava com ele, eu tinha muita amizade. Eu falava para ele: ó, fulano, não fala mais isso não. Nós não veio aqui consertar erro de ninguém. Não tenta pegar a culpa de quem profetizou errado e fala que veio consertar, não. Nós viemos aqui fazer o contrário, orar por eles, trazer as coisas real. Porque o cooperador lá está esperando um carro até hoje que o profeta prometeu. O irmão que era casado com a irmã estava lá, uma prova, na oração, profeta de olho grande na irmã, né, que deveria ser bonita. problema. Ô, irmã, Deus vai preparar um esposo para você. O maridão do lado falou: poxa, vou morrer? Acontecia muito. Ah, eu estou vendo um anjo vindo naquela linha de trem ali. Nós estávamos em Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, norte de Minas. O irmão falou: aqui não passa trem. Então, irmão, esse tipo de coisa em que hoje eles mesmos veem na internet e diz que há falsa profecia. O nosso irmão Hélio Bianco, ele foi bem claro mesmo, né? E a congregação cristã no Brasil, os irmãos que Deus usa, os irmãos, homem de Deus mesmo, que tem um dom, que nós sabemos, que Deus usa com propriedade de espírito, autoridade dos céus, né? E revelação mesmo dada por Deus, eles não vão chegar e ficar profetizando coisas em que não vão acontecer, apontando o dedo, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas sim tem aqueles que pregam, às vezes, sai fora do espírito e prega pela carne. É para esses que eles estavam falando no culto online, para tomar cuidado, e quando sai fora, o ministério vai lá e corta as arestas. Aí diz que é perseguição. Aí sai da igreja, pede renúncia e vem na internet e fala que não tem o evangelho. Não tem evangelho porque eles queriam fazer baderna, irmão. É. Queria. Pode observar que quando vem esses ensinamentos, é por causa desses tais, irmão. Aí, por causa de uns, os outros acabam pagando. Por exemplo, irmão Paulo, quando saiu aquele ensinamento que os irmãos que atendem o culto não é para oferecer a palavra para quem não tem ministério. Não saiu esse ensinamento, né? Só pode oferecer a palavra para os irmãos que têm o ministério da palavra. Por que sai um ensinamento desse? Por causa desses irmãos, por causa desses tais, né? Esses profetas que... Eu conheci um irmão que uma vez eu fui congregar com ele, irmão Paulo. Aí ele falou assim, ele era um desses profetas, né? Aí ele falou assim: irmão Jason, hoje só vai dar a gente na igreja. Hoje só vai dar nós. Hoje nós vamos orar, vamos testemunhar e vamos pregar. Eu falei: rapaz, mas como que pode? Tem que ser Jesus, irmão. Como que só vai dar nós? Então, é por causa desses irmãos assim que vem
esses ensinamentos. Sim. Aí, o que acontece? Aqueles irmãos que realmente têm o dom de Deus, né? E gostam de pregar com seriedade, acabam sendo prejudicados por causa desses tais. Eu estava no local, não vou falar o local, que a pessoa pode estar me assistindo. E era o irmão de ministério. Encontrei. Eu vou falar logo, que eu não vou falar o nome da pessoa. Eu estava no shopping, foi ele receber um dinheiro de uma pessoa, que a pessoa tratou comigo no shopping center, me devia, e eu fiquei aguardando a pessoa. E daqui a pouco aparece esse irmão. Mas Deus, meu Paulo, o que está fazendo aqui? Eu vim resolver um problema aí profissional, uma pessoa vai me pagar tal. Aí começou a conversar comigo tal. E você vai congregar lá tal dia, na minha comum, tal, 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 tal. E eu falei, oh, irmão, se Deus preparar, eu vou. Aí, de repente, irmão, do outro lado lá da praça de alimentação, passou um monte de irmandade. As irmãzinhas, tudo jovem, tava ali no shopping, né? E as irmãzinhas olhou para ele, paz Deus, fulano de tal, assim, no shopping mesmo. E ele parou de conversar comigo, deixou até falar sozinho, falando sozinho, virou para as irmãs e falou assim: olha, tal dia vocês vão lá que nós vamos quebrar tudo. Irmão, meu Deus, amém, amém, amém. Eu cruzei o braço e fiquei. Porque esse irmão, o predador, ele foi meu amigo de infância. Correto? É Eu tinha, complicado. eu tinha liberdade com ele. Né? Eu cruzei o braço, olhei para ele e falei: como? Mas Deus preparou uma salinha tão bonitinha para o irmão vai quebrar tudo, vai. Mas por que o irmão vai quebrar? Aí ele olhou para mim: ah, você entendeu? Eu falei: não, meu irmão. A obra de Deus não é assim, não, irmão. Vamos quebrar, não, irmão. A voz de Deus, não de homem. Lata vazia faz barulho, irmão. O povo quer ir servir a Deus, quer sentir Deus. Aí, não, irmão Paulo, o irmão não vai falar isso para ninguém, não. Eu falei, não, irmão. Estou conversando com o irmão. O irmão me perdoe, eu sou da mesma época com o irmão, de crente, que também é antigo, né? Foi criado dentro da igreja. Mas, irmão, não vai por este lado, não. Sabe por quê, irmão Jason? Hoje a gente vê um monte de gente pedindo renúncia. O homem, quando começa a crescer e deixar Deus não falar, e ele, com o ego dele, que quer se crescer. Ó, muitos que eu já vi aí, que quis crescer, ele não está no nosso meio mais, infelizmente. E cooperadores renomados, viu? Cooperadores renomados, viu? Cooperadores renomados não estão mais no nosso meio. É aquela parte que Saíram. a gente. É aquela parte que a gente estava falando lá no começo. Se não tiver humildade, irmão, não permanece. Não permanece. Então, é por causa desses tais que, né? Olha, a irmã colocou aqui, a irmã Dama Rosa. Foi uns profetas na casa de um irmão e perguntou para o dono da casa o que ele estava sentindo. Aí ele disse, estou sentindo que está na hora de vocês ir embora, porque já são 2 horas da manhã. Meu irmão. Ai, meu Meu Deus. Deus. É, Irmão, eu preciso contar isso. Eu fui, me chamaram para ir numa visita numa casa. E eu sou meio cabreiro, né? Eu falei, mas não é visita de profeta, não, né, irmão? Não, irmão Paulo. O homem está lá precisando das nossas orações. Depois do culto, nós vamos. Eu tinha um Del Rey, que bem bonitinho o meu Del Rey. E eu ficava com medo, né, de alguém bater ou roubar ele, que é relíquia. E eu fui na casa do irmão lá e toda hora eu olhava para o Del Rey lá na rua. Falei, meu Deus do céu, se eu roubar esse carro aqui, além do capé, eu perco o meu carro de estimação. Só que eu entrei lá e falei, seja o que Deus quiser, vamos, se é para fazer visita, vamos fazer visita. Irmão, quando eu entrei na casa, eu sou meio medroso pro lado de barata, né? Aquelas vezes cascuda mesmo, eu tenho pavor. Às vezes eu mato um rato, uma caranguejeira, mas o barata eu odeio. E na casa do irmão lá, tava cheio de barata. E eu já ali meio esquivando para uma não voar em mim. E o irmão veio me abraçar e começou a profetizar. Falei, epa, peraí. Aí a filha dele sentou numa cadeira, irmão, para o irmão entender, sentou numa cadeira de saia rodada e ficava rodando com a cadeira na roda
das Irmandades profetizando para cada um. E Eita, meu. berrava. E o relógio já ia. Meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora. Daqui a pouco, o lado da casa do lado começou a bater na parede e falar uns palavrão e falava: eu preciso ir dormir, eu preciso acordar amanhã cedo, seus. E falava uns palavrão. E batia. A minha preocupação qual que era? Daquele homem vir agredir a gente. A primeira coisa que ele ia pegar, talvez, com rádio, furar pneu, era o carro que estava na porta do irmão. Eu olhei para o irmão que me chamou e falei: Ó, irmão, tô indo embora. Ah, irmão Paulo, eu tô de carona com o irmão. Eu falei: então vem junto. Eu vou deixar você sozinho aqui. O irmão falou para mim que era só uma visita, orava com o irmão e, ó, para casa. Não, porque aqui os profetas tocam violão. Que... Falei: irmão, vamos chamar a polícia para nós. Não, não, não. E, ó, me mandei. Tô medo barato, irmão. Eu quase bati o carro por causa de uma barata que entrou dentro do carro, aquelas baratas bem cascuda mesmo. Eita, meu Deus. Não, Cada um com seus medos. não, a barata subiu na minha perna, eu saí do carro com ele andando, irmão. Não, eu fico Eita, meio. meu Né? Deus. Então, nesse dia, irmão, eu falei para esse irmão que me chamou: vá fazer profecia sozinho, irmão. Não me chama, eu não sou profeta. A profecia, quando Deus tem que mandar alguém, ele manda na sua casa, em sonho e revelação, e a maior profecia é que sai do púlpito. O Isso. resto é tudo, irmão. Eu não sou contra, irmão, aqueles que Deus usa para mandar, porque Deus já usou gente para ir na minha casa orar comigo, como já disse aí, só que orou e foi embora. Esses que vão para ficar até de madrugada com violão, se alimentando, irmão, e não quer nem saber se você vai trabalhar, se tem vizinho, né? Então, é isso que a gente sempre, né? Tem alguns que não gostam. Eu quase apanhei de um lá em Praia Grande, que eu fui falar isso para ele, ele me xingou bastante. Depois fiquei sabendo que o irmão era profeta mesmo. Profeta mesmo daquele jeito de profetizar coisas em roda de violão e não acontecer. É porque tem muitos que eles gostam é de aparecer, né? Vê, É seus galácticos aí, né? Os tal. é, quer aparecer. Vê aquele vídeo do que falaram aí que o irmão Salvador Bueno estava com seguranças. O irmão chegou a ver esse vídeo? Cheguei a Pronto. ver. Ali, aquele profeta ali, você vê na cara que é um desses, né? Baderneiro que gosta de fazer coisas para aparecer. Por isso que o irmão desviou dele, Claro, né? claro. O restante da Irmandade, todo mundo foi lá, tirou foto com o irmão Salvador Bueno, abraçou ele com amor, com carinho. O irmão Salvador recebeu todo mundo. Na hora que foi ele, aí não deixaram ele ir. E Claro. tá Vai correto, confiar, tem que ser irmão? assim mesmo. Viu? Vai confiar. Ó, o irmão Salvador Bueno, ele veio aqui na inauguração de São José dos Pinhais. Eu fui o único da igreja, o único. O pessoal que ficou tudo com vergonha. Ele ficou com medo, porque o segurança estava perto. Eu conversei com o irmão do ministério e falou: ó, o irmão Salvador Bueno estaria atrás, irmão Paulo. Porque ele foi para trás, que ele já ia pegar o carro e ir para o aeroporto aqui de São José. Aí eu fui, dei a volta. Quando o irmão Salvador me viu, falei: irmão, vim aqui conhecer o irmão. Até falei para ele: irmão, eu não sou com idolatria, não, viu? Eu vim aqui conhecer o irmão, que era o desejo que eu tinha de conhecer o irmão. Deus abençoe. Então eu falei para ele: Deus abençoe por vocês, o irmão Salvador Bueno. Na época o Cláudio Massola tinha acabado de sair, pelo Cláudio Massola que era presidente. Deus abençoe por vocês, meus irmãos. Cabelos brancos na frente do povo de Deus aí, homens consagrados. Deus abençoe. Aí o irmão Salvador Bueno falou: por segurança, não. O irmão Salvador acho que deve ter me conhecido. Aí ele falou: não, irmão Paulo, eu tenho que ir para o aeroporto e o meu voo vai sair agora. Aí tirei foto do lado dele, até tinha um outro ancião da comum, que eu falei: irmão, quer tirar foto comigo? Não, você está sempre comigo aqui. Não, para que eu vou tirar foto? Entendeu, irmão? Mas assim, o segurança, irmão, que eu acho que. Acho não, tenho certeza que está do lado do irmão Salvador, é por causa da internet, irmão. Porque Sim, a crítica, eles põem tanto ódio aí, que às vezes os irmãos de destaque eles ficam. Não, tem que ter, irmão, de segurança. Aí eles vão falar: mas Deus não guarda? Deus guarda. Deus guarda, mas vai tentar Deus?
o jeito que tem um monte de psico aí na internet, ouve essas pessoas, às vezes estão criticando por não gostar da igreja, mas acha que já é pessoal e vai lá e aí. Como já teve 2 casos aí, né? De um pastor ir lá fazer bagunça na igreja e o outro, 2 rapazes, não se sabe se era crítico, ir lá fazer barulho na igreja, chamar a polícia. Tem que tomar cuidado com isso daí, né? Exatamente, principalmente os irmãos que são do conselho, que atendem o culto online, que são conhecidos em todo o Brasil, né? Do Brasil. Meus irmãos, estamos chegando no final da minha live, também não quero abusar da boa vontade do irmão Paulo, né? Que nos atendeu de ter vindo aqui participar juntamente com todos nós aqui no nosso canal. Mas antes do irmão Paulo se despedir, irmão Paulo, eu gostaria que o irmão contasse uma obra assim, uma obra, sabe aquela obra assim que Deus faz com você e que fica marcado na sua vida, né? Eu gostaria que o irmão contasse aqui uma obra para a gente poder encerrar a nossa live. Tudo bem, então. Em 2006, eu estava. 2006? Vamos ver. É isso. Em 2006, eu trabalhava numa transportadora de um de nossos irmãos, e ali por motivos profissionais, não pessoais. Pessoais, uma ótima pessoa, ia sempre na casa dele, a gente orava, família, filho. Por motivos profissionais, nós discutimos, e ele me mandou embora assim, sabe? De um jeito que nem um cachorro se expulsa. Mas aí o irmão vai ver o desfecho disso. E eu fiquei muito triste. Muito triste, muito triste. Eu abandonei a empresa lá, fui embora para casa. Eu trabalhava ali com negócio de caminhoneiros, né? Já era um trabalho meio árduo, andar atrás de caminhoneiro em rodovia. Então, eu fui para casa triste, falei, e agora? Estava morando de aluguel, estava passando uma prova terrível da família. Falei, e agora, como é que eu faço? Minhas crianças todas pequenas. Eu ganhava, por monte a base, eu ganhava R$ 600 de salário, né? E fazer hora extra na empresa ia para 3 mil, naquela época, 2006. Por irmão ver o tanto que eu trabalhava de hora extra. Aí fiquei, né, vou abreviar, fiquei desempregado e tal. E eu fui convidado para ir num casamento em São José, São Paulo, né? É São José. Esqueci o nome da cidade. Aí, o que aconteceu? Cheguei lá no casamento, tal, meio triste ali, conheci a noiva, levei de carro umas irmãs. E dali, irmão, eu já vinha embora para casa. Aí teve uma irmã que o casal de irmão gostou da gente, né? De mim, da minha esposa, da irmã. Falou, não, vamos tomar um café em casa, vamos lá orar. Você sabe que o povo de Deus, quando sai, é convidado para orar, não dá para falar que não. Fomos lá, oramos na casa do irmão, tomamos café, a irmã contou a prova dela, coitada, uma prova que nem uma mãe queria passar com o filho. Irmãos, aí, tá, vamos congregar. Eu falei, não, irmão, eu nunca dirigi à noite, mas eu estava com medo de voltar para casa à noite. Eu tinha dirigido mesmo. Aí tinha um irmão comigo e falou, não, eu levo o carro, se você não quiser. Aí congregamos, e na hora da palavra, eu ali com aquela desempregado, humilhado, tendo que pagar o carro que eu tinha comprado, tinha que pagar as dívidas, e o dinheiro recebido ali não dava nem R$ 3.000 na época. Aí, bom, eu estava lá na igreja, aí a palavra veio. Falei, senhor, fala comigo hoje. Jardim Morumbi. São José dos Campos, parece. Jardim Morumbi. E Deus usou o servo dele. Deus usou uma irmã no testemunho, contou que Deus preparou um emprego para o filho dela, uma multinacional, ele catava ferro velho. E eu falei, poxa, legal o testemunho da irmã, senhor. Fala comigo, como fez com esse menino aí, da irmã. E Deus falou bem assim, irmão Jasso. Irmão, hoje você está aqui, você está desempregado, mas bem assim, irmão, rasgado mesmo, não teve. Você está desempregado, e o que Deus fala para você é o seguinte: 7 dias na tua vida, 7 dias eu vou arrumar um emprego, vou preparar um emprego para você.
Essa aí é a profecia. Cravou mesmo ali, ó. Aí eu pensei, olhei para a igreja lotada, né? Corredores abarrotados, todo mundo se manifestando. Eu pensei comigo, falei, meu Deus, eu da Baixada Santista, em São Paulo, numa igreja grande, e todo mundo manifestando, eu não sou o único aqui atrás de emprego. Deus usou da boca do ancião, falou bem assim, é para você mesmo, que é de outra cidade, que está dizendo que não é contigo. É Glória a 7 Deus. dias e pronto, e acabou. Aí eu voltei feliz para casa, né? Voltei feliz, falei para a esposa, olha, Deus falou. Ah, tá bom. Aí quando foi? Foi no sábado do casamento, eu congreguei no domingo na minha comum. Eu peguei um currículo meu e eu fiquei sabendo que o ancião, ele trabalhava na Vale do Rio Doce, que era a antiga Cozipa. Eu falei, olha só, eu querendo ajudar a pregação, né? Eu querendo ajudar a pregação. Ô, irmão, o irmão dá lá, se for para carregar saco, for carregar entulho, entrega lá. Aí o irmão olhou para mim e ficou assim, sem graça de falar para mim, irmão Paulo, não tá pegando ninguém, estão mandando embora. Mas o irmão falou, não, irmão, tá daqui, Deus vai preparar todas as coisas. Eu saí da casa do irmão e fui para a igreja. O irmão era ancião de outra comum. Irmão, quando eu saí, parou um carro na casa do irmão, de um diácono de uma outra localidade. Chegou para o irmão ancião e falou assim, eu estou precisando de motorista na Petrobras. Você tem algum currículo aí? O irmão falou, ó, tá aqui, ó, fresquinho. Acabou de sair agora. Aí, Glória a Deus. segunda-feira, eu do lado do telefone. Terça-feira me ligou. Ó, é o seu Paulo? É, sou Paulo. Nós estamos aqui no Gonzaga, em Santos, que é o lugar dos ricos, né? E vou fazer teste nos carros aqui. Você pode vir fazer o teste? Que a empresa tá, a Petrobras da Baixada Santista está contratando. Aí eu fui. Nunca tinha dirigido um carro assim. O meu sim, mas para a empresa não. Cheguei lá, o rapaz me pegou minha carteira e falou: Poxa, você trabalhou com caminhoneiro, com os caminhoneiros, mas você trabalhou com refrigeração, mas motorista você não tem chance nenhuma. Não vai dar para te pegar. E jogou a carteira assim, irmão. Eu peguei a carteira, apontei para ele assim, ó. Irmão, mas foi Deus, não foi eu, não. Falei para ele: se eu hoje não tiver uma oportunidade nessa empresa, eu não vou ter mais. Ele parou assim, olhou para mim, pegou a carteira e jogou no meio dos outros. Mas aí eu tinha que ir para o teste do carro. Irmão, Sim. imagine um Corolão zerado para me pegar e levar o instrutor e alguns motoristas dentro. E peãozada já sabe como é que é. Ô, Paulo, não vai deixar morrer. A primeira saída morreu. Fica logo com brincadeira. Aí comecei a dirigir o carro tal, entreguei para o outro. Aí o cara falou do carro assim para mim: foram todos aprovados. E eu, glória a Deus, a palavra se cumprindo. Mas aí já era terça-feira. A pregação foi no sábado. No sábado próximo, se fechava 7 dias da profecia da palavra. Sim. Eu tinha que correr contra o tempo. Porque eles deram uma planilha de exame médico. Irmão, na sexta-feira eu já tinha feito tudo. Porque Petrobras, para você entrar, tem que fazer dos dentes, tem que fazer tudo. Na sexta-feira, eu tinha que fazer o eletro para no outro dia começar a trabalhar. Quando chegou na sexta-feira, que chegou a minha vez, até os peãozada começou a dar risada, disse: a tua cabeça é muito grande, acabou com as massinhas dos elétrons. Quando eu cheguei lá fazer o eletro, a mocinha falou para mim: moço, só segunda-feira, porque acabou o material. Aí a tristeza caiu, porque naquele sábado que eu ia começar a trabalhar, iria se cumprir os 7 dias que Sim. Deus falou que eu estava empregado. Aí eu fiquei feliz por causa do serviço, né? Mas falei, e agora? Eu vou testemunhar, mas não posso contar. Porque os 7 dias não eram para mim. Aí, irmão, aí na segunda-feira fiz aquele exame, terça, quarta. Aí falei, poxa, mas pelo menos uma semana e pouco, né? Uma semana e pouco aqui eu posso até disfarçar que passou por causa que não teve, né? Porque para Deus não tem ou não tem. Para Deus não tem o não ter massinha. É 7 dias, 7 dias. Não tem ninguém que pode chegar e mudar o destino do que Deus falou. Aí, o meu chefe, que era nosso irmão também, diácono, me ligou e falou: irmão Paulo,
Sábado agora você já começa a trabalhar na empresa. Aí eu pensei comigo, pô, 2 semanas. Não era para me fazer no sábado passado, que a palavra tinha falado, 2 semanas, mas tá bom. Aí peguei o carro, comecei a trabalhar e tal, e no domingo trabalhei à tarde, e quando foi à noite, falei, vou congregar. Agradecer a Deus, pelo menos pelo emprego, né? Aí tô no meio do caminho, o telefone toca. Ô, Paulo, o irmão tá indo, o irmão tá em casa? Falei, não, irmão, eu tô indo aqui congregar na minha comuna, porque a minha comuna antigamente era ali em Praia Grande, Jardim Quietude. Tô indo congregar no Jardim Quietude. Ele falou, eu tô aqui no Tudo de Bastos. Você passa aqui que eu quero te dar tua carteira de trabalho, irmão. Já foi assinada pela empresa e eu preciso entregar seus documentos. Falei, tá bom, irmão. Desviei ali, cheguei lá, saudei, peguei, já estava em cima da hora, né? Quando eu fui, quando eu estou no banheiro da igreja, eu falei, deixa eu ver o salário, se é isso mesmo que eles me prometeram. Eles me prometeram um salário, na época, de 800, estava 900. Falou, beleza, glória a Deus. Eu ganhava 600 na outra, mas aí estava como 900. Eu ganhava mais 30%, mais hora extra, eu ia para quase 2. Dirigindo, ainda de gravatinha. Glória a Quando, Deus. não, quando eu olho na data de registro, Hum, 1 semana. Eu estava em casa já registrado, irmão. tá vendo? Deus cumpriu nos 7 dias, foi, irmão? Cumpriu, irmão. E é por isso que eu falo. Às vezes eu vejo, falando mal da palavra de Deus, porque o servo de Deus prega errado, porque o servo de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, a revelação de Deus, por mais que as pessoas até julgam, por mais que a pessoa até fala mal, até Deus usa de misericórdia, usa a boca do servo de Deus. Às vezes o servo de Deus não quer nem pregar para aquele, porque está magoado. Mas Deus fala, não, vai pregar, porque é eu que estou falando, não é você que está falando. Então, a pregação de Deus, é o seguinte, se eu fosse para a igreja nesse dia para ver os erros que os anciãos pregou, o livro, a história, irmão, eu não ia receber. A pessoa, quando vai com fome, ela recebe. E numa extrema necessidade. É por isso que, às vezes, é o que eu falo demais, irmão. Teve um crítico que. Esse crítico não tem como mentir, que esse crítico me ligou depois. Mas não é crítico desses que ficam direto, não. Ele entra no canal dos críticos e depois some. Ele me ligou falando assim, porque eu falei dele, não coloquei nome. Criticou a congregação, falou mal do Cláudio Codonha, falou mal desse, daquele. Só que o dia que precisou, congregou no Brás. Quem estava atendendo e leu a palavra foi o Isaías Grilo, lá no Brás. Sim. E Deus falou com esse crítico. E falou para ele: a sua mãe está internada, você está triste aqui. Hoje, antes da meia-noite, ela sai do hospital. Meu Deus. O dia que esse crítico foi contar isso no canal do crítico, o crítico saiu do canal e deixou ele sozinho. Sozinho. Só retornou quando ele acabou de contar esse testemunho. Quer dizer, esse crítico que eu chamo crítico, porque ele se juntava nos canais, nos canais críticos e falava mal da congregação. Mas só que ele foi contar ali, ele foi sincero. Que Deus falou com ele mesmo. Ele foi sincero, ele não podia mentir ali. E ele estava ali, a mãe doente no hospital, ele estava ali praticamente, né? Triste. Né? A gente tem uma família nossa, sabendo que pode morrer qualquer hora, estava triste. E Deus falou: não, calma, anime-se. Eu vou ao encontro, porque a mamãezinha dele é serva de Deus. Ele pode ter dado outra opinião, mas a mãe serve a Deus, é uma serva de Deus. Então, o que aconteceu foi isso, irmão. Esse testemunho que foi meu irmão ficou marcado. Ficou marcado que quando eu saí dessa empresa, que puxaram o tapete, né? Sim. Eu estou saindo dessa empresa porque entrou uma outra pessoa e deu o meu lugar para os amigos. Mas mesmo assim, quando eu fui buscar a palavra, falei, Senhor, foi tu que me deste essa porta de emprego. O Senhor falou para mim, fecharam, mas eu vou abrir um portão na sua vida. Glória a Deus. No ano que eu estava desempregado, eu consegui comprar um órgão
Até hoje eu não sei como eu paguei esse órgão de 4 mil para minha esposa. Até hoje, perguntar para mim, como você pagou? Eu só sei que eu paguei, com a ajuda de Deus. Não pedi empréstimo para ninguém, mas eu paguei. Fiz bico, trabalhei de pedreiro, mas eu paguei e, graças a Deus, não passei necessidade quando fiquei desempregado. Amém, meu irmão. É isso aí. É isso aí, pessoal. A palavra de Deus, ela se cumpre, né? Vê que Deus fala com todos, Deus fala com a irmandade, Deus fala até com os críticos, né? Até com os pastores, né? Não tem o testemunho do André Mendonça? Estava provadão, foi na congregação, Deus falou grandemente com ele. Irmão Paulo, Deus abençoe o irmão pela Amém, sua querido. presença aqui na nossa live. O meu canal aqui está aberto para o irmão, para quando o irmão sentir de participar aqui com a gente. Para mim foi uma honra receber o irmão aqui no meu Para mim canal. também. Deus abençoe, irmão, pelo convite. E perdão a demora, né? Porque às vezes o irmão Paulo não quer participar de nenhuma live, né? Porque eu já fui convidado aí pelo o outro canal lá, é o Arca Cristã, né? Nosso querido irmão Marcelo, irmão Beto. Tem o outro também, que é o nosso irmão Leão, né? Tem o Celso Slompo, eu fiz esse dia com ele. Né? Ele falou, Paulo, vamos fazer a live hoje? Vamos. Fiz com o Celso Slompo. O irmão Duca saiu, não apareceu mais, mas eu cheguei a fazer live com o irmão Duca. Mas nós temos que nos reunir mais, irmão, para contar as coisas. Por quê? Hoje nós falamos, o irmão percebe que nós falamos, até cogitamos o nome críticos, mas o irmão percebe que nós usamos de até respeito e educação. Nós não atacamos a pessoa deles. Sim. Não atacamos assim, denegrindo a imagem deles, né? Não colocamos o nome deles aqui, né? Não, porque fulano de tal, ciclano. Eu até falei o nome, mas foi do primeiro, mas com respeito, correto? Que eu fiz mesmo um canal para contrapor ele, mas depois ele tomou o caminho dele, fez o canal dele, e hoje a gente ouve um outro, mas o importante aqui, um foco maior nosso aqui, irmão, é contar o que Deus faz no nosso meio. Eu vou colocar um vídeo, não sei hoje, após essa live, se der tempo, ou amanhã, irmão, veja bem que coisa linda. Me enviaram um vídeo de. Sabe esses negócios que teve em Minas Gerais? Sim, as enchentes, né? Ajudando. Eu acho que esse pessoal eu acho que é bombeiro, a defesa pública, fala, defesa pública, Ministério Público, é mais ou menos assim. Defesa. Mais ou menos aqui, quando tem esse tipo de alagamento, eles vão lá. Defesa Civil. Defesa Eles Civil. Estavam indo lá para ajudar o povo, e só que não tinha lugar para eles ficar. Eles queriam colocar os atendimentos em alguma casa. E eles ouviram, de longe, uma oração. É lindo o vídeo. Que era a oração? Os irmãos da congregação que estão no Brasil orando, até por eles. Eles chegaram na hora. Senhor, abençoa a defesa civil, abençoa os bombeiros que estão aqui hoje. E eles chegaram, cantaram o hino junto com os irmãos, e a casa dos irmãos ficou como apoio. Uma coisa linda, irmão. E o rapaz ainda veio no carro falando. Olha, nós encontramos a congregação, a CCB aqui, né? E a gente achou que não ia encontrar um local e Deus preparou para atendimento. Então, o que nós temos que colocar aqui, irmão, é coisas boas, né? Coisas que edificam, né? O que tiver passando dos limites, a gente vai refutar. Eu refuto, mas eu refuto na educação. Nós temos que mostrar que nós somos educados, né? Educado e não propagar ódio, né, irmão? Então, aproveitando aqui para mim já me despedir, Deus abençoe aos inscritos do nosso irmão Jason. O irmão Paulo fala demais, né? 1h50. E Deus abençoe pelo carinho do irmão Jason. E firme na caminhada. Só isso, firme na caminhada. Deus é conosco. Amém, amém, irmão Paulo. Louvado seja Deus. Deus abençoe
grandemente também Amém, irmão. o irmão Paulo. A gente entende, as correrias é grande, irmão. Cada um tem as suas correrias, né? Na medida do possível, a gente vai se juntando. A paz de Deus, Deus abençoe, irmão Amém, Paulo. meu irmão. Fique com Deus. Estou saindo, tá bom? Amém. Eita, Rei da Glória, que live abençoada, né, gente? Já tinha um tempinho que eu estava querendo fazer essa live com o irmão Paulo e hoje Deus preparou. Meus irmãos, quero agradecer a todos que participaram aqui da nossa live, tá? E na medida do possível, quando Deus preparar, estarei fazendo mais uma live. Lógico, gente, que eu não consigo fazer live todas as noites. Eu não vou conseguir fazer lives todos os dias, até porque, irmão Jason, eu tenho meu trabalho aqui, tenho a minha família, né, para cuidar também, mas na medida do possível, sempre que der, o irmão Jason vai fazer aquelas lives que eu sempre costumo fazer aqui com vocês, e quando der, a gente vai trazer algum irmão da congregação cristã no Brasil também. Gente, Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebam o abraço do irmão Jason e até a próxima live. Deus abençoe. A paz de Deus. Ô, meus queridos, glória a Deus, né? Ouvimos aí a live até o final, nossa querida Irmandade presenciando aí Deus operando no meio do seu povo. O nosso irmão Jason, né, abordou muitas partes, abordou quando perguntou quando se eu nasci no lar de pais crentes, né? Se eu já era, se eu depois me batizei. Eu falei para ele os anos que nós temos aqui, mas mesmo tendo, irmão, 40, 46, 47 anos, um ano, 2 anos, 3 anos, nós temos que ter o pé firme que o inimigo ele gosta de pegar, né? De um ano, de 2 anos até irmãos de 60, 70 anos de graça. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. E o inimigo, para muitos que já se acham salvos, né, que muitos pregam aí que já estamos salvos, mas quando alguém pregar para você que você já está salvo, lembra ele que o diabo ele era anjo de luz e já estava no céu. Já poderíamos falar, se ele não fosse jogado na terra, que já estava lá ao lado, né, dos anjos, ali fazendo algumas coisas que tinham poder sobre a mão. Mas, irmão, é difícil, viu? O maior milagre da terra é a salvação, porque o homem se corrompe, o homem é amante de si próprio, né? E nós temos que ser fracos, irmãos. Temos que procurar vencer a fraqueza, não ser forte, porque forte só Cristo Jesus. Deixa aí seus pedidos de orações, como lá no começo. Vocês gostaram desta live? Gostaram dessa contar testemunho deste novo tipo, deste novo modelo? Aqueles que gostaram, aqueles que estiver interessados em fazer uma live contando o testemunho, falando as coisas boas dos céus, pode constatar nós aqui nos comentários, né? Deixar o seu contato, que nós vamos entrar em contato e, se Deus preparar as próximas lives aí, a gente fazer com a nossa querida Irmandade só contando coisas boas dos céus. Tá bom? Deus abençoe grandemente a todos vocês. Fiquem com Deus, queridos. E saúde seus familiares.